Olá, meninas e mulheres amadas do Senhor, bem-vindas ao Como Marias, e hoje eu quero falar com você sobre ídolos. Quem nunca admirou tanto alguém a ponto de acompanhar tudo que aquela pessoa fazia? Pode ser um cantor, um ator, um escritor, um estudioso, eu não sei. Mas geralmente a maioria de nós já admirou tanto alguém que a gente queria estar acompanhando tudo que essa pessoa fazia, ligado nessa pessoa o tempo todo. Mas hoje eu quero conversar com você sobre o perigo da idolatria e onde a gente pode encontrar idolatria na nossa vida. Vamos começar falando sobre como surgiu esse assunto idolatria na Bíblia. Ele surge desde o começo, nos primeiros livros da Bíblia a gente já consegue ver Deus falando claramente para as pessoas não adorarem outros deuses, para as pessoas olharem para Ele, para os olhos dele, para estarem com Ele em intimidade. Porque era comum, se a gente lê as escrituras, as pessoas criarem deuses de madeira ou de ferro, de metais preciosos, criarem deuses conforme sua imagem e semelhança, ou imagem e semelhança de algum animal, e adorarem a esse Deus. E prestarem todo o culto e toda a adoração àquele objeto, esperando milagres daquele objeto, esperando que aquele objeto fosse guiar e direcionar as suas vidas. E a gente vê na Bíblia várias vezes o Senhor com ciúme de nós, o Senhor nos chamando o seu povo para adorar somente a Ele, olhar para Ele. Mas por que Jesus fazia isso? Porque quando a gente fala sobre ídolos, a gente geralmente pensa em alguém que a gente admira. O problema é que na maioria das vezes não se trata apenas de uma questão de admiração. A gente deposita fé e expectativa naquilo que a gente admira. Era isso que acontecia antigamente. O povo de Deus tinha vivido grandes milagres com o Senhor. Deus tinha os tirado do Egito de uma forma sobrenatural, tinha operado vários milagres, várias libertações, e enquanto as pessoas estavam caminhando baixo desse mover de Deus, você via elas crendo e falando: Senhor, a gente vai te servir, a gente vai ser guiado por ti. Mas só que quando Deus às vezes se silenciava para observar a conduta do seu povo, eles não conseguiam ficar quietos no silêncio. Então eles falavam: ai, Deus nos abandonou. Ou então quando vinha qualquer dificuldade sobre eles falavam: ai, eu não quero mais servir esse Deus, ele tirou a gente do Egito para vir sofrer aqui no deserto. E o que eles faziam? Eles criavam um Deus para adorar, porque era difícil para eles continuar crendo em Deus sem ver, continuar crendo em Deus sem ouvir. Embora eles já tivessem vivido coisas grandiosas com Deus, se eles não tivessem o tempo todo tendo uma experiência grandiosa, eles simplesmente abandonavam a Deus e optavam por seguir, por crer e por adorar algo que eles pudessem ver, ainda que aquele algo não pudesse fazer nada por eles. E aí nesse ponto o Senhor Deus vem na Bíblia e lhes dá alguns mandamentos para ensinar-nos a viver de uma forma correta. E o primeiro mandamento que Deus fala na Bíblia é: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. O Senhor não queria que a atenção que deveria ser dada só para Ele fosse repartida com outros deuses, fosse repartido com coisas que não poderia acudir, não poderia cuidar e amar o seu povo, como Ele tinha criado cada um para amar. E aí a gente vê várias vezes a Bíblia falando sobre essa questão da idolatria com imagem, né? Sobre criar algo, idolatrar aquele algo. Quando a gente fala aqui da questão da imagem, a gente não está falando de algo que eu admiro apenas, uma referência apenas. Existem grandes homens e mulheres da Bíblia, grandes homens e mulheres também na nossa vida cotidiana que fazem coisas grandiosas que a gente admira o trabalho deles, sim. O problema é quando eu deixo de admirar, quando eu passo a crer que não é Deus que vai fazer por mim, mas aquilo onde está pregado a minha admiração, aquilo onde está pregada a minha fé. Só que quando eu trago isso para a realidade de hoje, é muito mais difícil encontrar alguém idolatrando um outro Deus como era feito antigamente. Hoje em dia, nós idolatramos outras coisas. Em época de rede social, a gente vê quantas pessoas estão idolatrando youtubers, influenciadores digitais. As pessoas estão querendo fazer tudo que aqueles outros dizem para fazer. Eu não me movo mais por aquilo que Deus está dizendo para mim, eu não me movo mais pelo amor de Deus, eu me movo pela moda do momento, eu me movo pelo que a pessoa que eu admiro, que eu sigo, que eu acompanho está falando para eu fazer. Se eu não for igual a ela, então eu não vou ser feliz, então eu não vou ter essa referência. A gente vê também ídolos em bens materiais. Quantas pessoas confiam no dinheiro que têm e fazem desse dinheiro o seu Deus? Creem que com o dinheiro podem comprar até a salvação, podem barganhar com Deus, podem negociar com Deus algumas coisas. O perigo da idolatria ele é tão grande porque ele vem sutilmente.
né? Quando a gente fala, por exemplo, de questões materiais, eu começo com pouco e à medida que eu vou conquistando mais, se o meu coração não estiver em Deus, eu simplesmente falo, ó Senhor, dá licença que não tem espaço para o Senhor aqui, porque quem está me dando as coisas é o dinheiro que eu tenho na conta. Se eu consigo comprar uma casa boa, é o dinheiro que eu tenho na conta que me permitiu comprar. Às vezes eu tô lá nos pés de Deus falando, Senhor, me ajuda a conquistar, me ajuda a conseguir, e aí Deus abre a porta e quando eu passo pela porta, eu penso que é sobre o que está além da porta e não sobre a caminhada, não sobre quem me levou. É comum também com mãezinhas isso acontecer. Às vezes a gente ora tanto, pede tanto a Deus um filho, Senhor, me abençoa em ser mãe, esse é o meu sonho. E aí quando aquele filho nasce, ele vira o Deus da minha vida. A minha vida começa a girar em torno daquele filho, começa a ser sobre aquele filho. Eu esqueço que eu pedi aquele filho a Deus, que foi Deus que me deu, é Deus que vai cuidar. E acho que eu preciso parar tudo. Eu diminuo até o meu tempo com Deus, porque eu tenho que estar tão fissurada no meu filho, em tudo que ele faz, cada decisão que ele toma, que eu esqueço quem foi que me deu esse filho. É comum também em relacionamentos. Quantas mulheres sonham com ter um companheiro, com ter alguém do lado para partilhar a vida, só que esquecem que essa pessoa é para partilhar a vida e fazem dessa pessoa a sua própria vida. Respiram aquela pessoa, se movem pela opinião daquela pessoa e esquecem de buscar a Deus. E aí, de novo, a gente retoma o primeiro mandamento que o Senhor nos deu, que é amar a Ele sobre todas as coisas, que é amar a Ele sobre, inclusive, a sua família. A gente sabe que a família é o nosso bem mais precioso, embaixo dos céus, mas é embaixo dos céus. Embaixo a autoridade de Deus, a nossa família está em primeiro lugar. Mas Deus tem que vir em primeiro. Não é o seu trabalho, não é os seus filhos, não é o seu esposo, é Deus em primeiro lugar. Não idolatre coisas vazias que hoje você tem e amanhã você não tem mais. A gente não tem controle sobre o tempo, a gente não tem controle nem ao menos sobre a nossa vida. Muitas vezes o nosso Deus da nossa vida é o controle, exatamente isso. Às vezes eu penso que eu posso cronometrar cada instante da minha vida. Eu penso que eu posso calcular como serão todos os meus dias, todas as minhas horas. Esqueço de deixar espaço para o sobrenatural de Deus se mover, para Deus ter como fazer. Eu penso que tudo está sob o meu controle e isso também é um Deus. É claro que ser organizado é algo bom, é algo positivo, mas se você começa a idolatrar isso e se mover por isso, você esquece de que é o espontâneo de Deus, que é o sobrenatural de Deus que tem que agir sobre a sua vida. Então, querida, eu quero te chamar hoje para analisar a sua vida, analisar a sua história, enxergar em você quais são os seus ídolos. Onde tem estado o seu coração? Qual tem sido o primeiro lugar na sua vida? E se a resposta para isso não for Deus, eu quero que você faça comigo essa oração. Senhor Jesus, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por sempre escolher a mim, Jesus. Obrigada por ter feito por mim o maior ato de amor que ninguém jamais fará. Obrigada, Jesus, por ter entregado a sua vida numa cruz por mim. E obrigada, Deus, por ter dado o teu bem mais precioso, o teu único filho, por morrer por mim naquela cruz. Eu peço hoje, Senhor, para que o Senhor me mostre e me revele o que tem sido os ídolos da minha vida. Onde tem estado o meu coração, Senhor? E se ele não tem estado em Ti, Jesus, que o Senhor lance por terra, Pai, tudo que tem ocupado o Teu lugar na minha vida. E eu oro para que o Senhor seja o primeiro e único Deus da minha vida. E eu oro para que tudo na minha vida se mova baixo a Tua autoridade, Senhor. Que as coisas desse mundo não iludam o meu coração, Senhor Jesus. E que eu escolha sempre caminhar contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querida, o mundo nos oferece muitas coisas. Tem muita coisa que enche o nosso coração de alegria, mas nem todas elas são capazes de nos trazer a paz que só o Senhor pode nos dar. Por isso eu oro para que você encontre em Deus a sua paz, o seu caminho e coloque Deus onde Ele tem que estar na sua vida. Muito obrigada por ter me escutado até aqui, muito obrigada por estar acompanhando o nosso canal. Se essa mensagem falou o seu coração, curte e compartilha também, para que ela possa abençoar outras mulheres, não apenas pelo canal, mas para que outras vidas sejam abençoadas e sejam transformadas. Se você deseja ser sempre avisada quando tiver vídeo novo aqui, se inscreve no canal. Eu oro para que você fique com Deus, que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida. Um beijo e até a semana que vem.